Vamos ao Rio de Janeiro, ambiente do jogo, né, cidade maravilhosa, lá está o Lucas Dias, tem pressão mais forte, atenuou um pouco com o gol nos acréscimos do Pedro. Lucas, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. E ontem eu tive a oportunidade, viu, Meneghetti? Fui até o Maracanã para acompanhar esse empate do Flamengo em 1-1 contra o São Paulo. E se isso aquece o coração de Diogo Rossi e todos os gremistas, existe um mundo, tá? O jogo do Flamengo ontem contra o São Paulo é um jogo muito fraco. Se teve uma animação no final do jogo pelo gol do Pedro, que foi de pênalti, e também pelo ambiente, foram mais de 60 mil torcedores ontem no Maracanã, vão ser mais de 60, quem sabe 70 mil torcedores contra o Grêmio na quarta-feira. Mas um jogo muito fraco do Flamengo. Antes da bola rolar, muitos protestos da torcida contra o presidente Rodolfo Landim, também contra o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo. Inclusive ele acompanhava em um dos camarotes e a todo momento no setor que eu estava era bem próximo da janela do camarote do Marcos Braz, e a todo momento o torcedor virava contra o dirigente do Flamengo, xingava o vice de futebol, cânticos de time sem vergonha, cânticos de tem que ter raça para jogar no Flamengo. Isso aqui é Flamengo, não é Vasco. Tudo isso a gente acompanhou antes da bola rolar. Com o jogo rolando, tá, Meneghetti? O que é o Maracanã nesse momento turbulento do Flamengo, com a eliminação pro Olímpia no meio de semana na Copa Libertadores? É aquela geladeira, tá? Um setor do estádio, onde tem as torcidas organizadas, canta a todo momento. O resto do estádio vai no embalo quando tem lance pró-Flamengo. Só que o primeiro tempo do Flamengo foi muito ruim contra o São Paulo. O Flamengo não criou oportunidades. O São Paulo do Dorival amarrou o Flamengo do Sampaoli. O Flamengo teve duas chegadas que tinham o Gabigol impedido. Depois o Gabigol criou uma oportunidade sozinho que ele tenta uma finalização. Mas tem o gol do Lucas. E olha, o gol do Lucas no primeiro tempo é só a ponta do iceberg do que foi o São Paulo do primeiro tempo, que dominou o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo foi na base do vamos lá, e aí criou 2, 3 chances, até que surgiu o pênalti, que gerou muita reclamação também. Tinha muita torcida do São Paulo, e eu saí no setor da imprensa do Maracanã, que era junto com a torcida do São Paulo, e conversei com alguns torcedores. Muitas reclamações sobre o pênalti marcado para o Flamengo, mas um Flamengo que não jogou bem ontem no Maracanã. Ô Lucas, o goleiro é fraco, na minha opinião, o Matheus Cunha. O Wesley tá fora, o lateral direito suspenso. O Davi Luiz joga ou não? Volta contra o Grêmio ou não? E esse detalhe é importante, Meneghetti, porque tivemos mudanças importantes no time do Flamengo que não foram de ordem física e nem de suspensões, enfim, não. Foram trocas técnicas no time do Flamengo. 2 na defesa, saiu o Davi Luiz e entrou o Léo Pereira, e saiu o Felipe Luiz e entrou o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas até foi titular, só que por uma opção técnica o Felipe Luiz tinha sido titular contra o Olímpia. Então entrou o Ayrton Lucas na lateral esquerda e o Léo Pereira na vaga do Davi Luiz na zaga. No meio de campo saiu o Gerson, opção técnica também, e entrou o Alan, volante que foi adquirido recentemente junto ao Atlético Mineiro. E entrou o menino que veio da base do Flamengo, o Vitor Hugo, na vaga do Everton Ribeiro. Essas mudanças tendem a acontecer pelo menos em sua metade, tá? O Ayrton Lucas deve ser o titular na lateral esquerda, na vaga do Felipe Luiz contra o Grêmio. Na zaga é uma dúvida entre Davi Luiz e Léo Pereira. E lá na frente deve ter a troca e o retorno do Everton Ribeiro, que entrou bem ontem no jogo, no segundo tempo, na vaga do Vitor Hugo. E também tem essa dúvida do volante que vai atuar ali junto com o Thiago Maia, que é muito criticado pelo torcedor, tá, Meneghetti? Ontem, nos telões e nos alto-falantes do Maracanã, os únicos nomes que foram aplaudidos, ovacionados pelo torcedor do Flamengo foi do De Arrascaeta, do Bruno Henrique e do Gabigol. De resto, todos os jogadores vaiados, muita pressão, principalmente para o Sampaoli. Depois e durante o jogo, gritos de burro para o técnico Jorge Sampaoli. Tá vendo a imagem aí, vergonha, vergonha, time sem vergonha, foi uma panela de pressão no Maracanã, em cima do Sampaoli, em cima dos dirigentes e também, é claro, consequentemente, do time. Agora, Ribeiro Neto, o Davi Luiz, na minha opinião, é um grande reforço que o Renato pode ter nesse jogo. O Renato, né? Um grande reforço. É muito legal esses bastidores aí que o Lucas traz pra gente, ele esteve lá no Maracanã, né? Só que os dois treinadores pouparam para quarta-feira. O São Paulo ontem foi um mistão, quase reserva. Que só é claro, bom pro Grêmio, né? acrescidos com o Lucas Moura e depois o James Rodrigues, que entrou, né? Entrou bem. Aliás, vou dizer o seguinte, sabe aquela urticária que eu tenho contra perdedores de gol, né? O gol que o Rato perdeu, entendeu?
É assim, ó, não adianta. Se você não faz, você leva. Parabéns ao Ramos Rodrigues, depois do jogo, deu uma entrevista falando em português. Português, né? Português, Eu até fui ver se ele é descendente de português. Não, ele jogou no Porto, né? Jogou no Porto também, mas ele falou um português fluente. Muito bom, muito bom. Então o São Paulo perdeu de ganhar porque foi incompetente, os caras na cara do gol. De qualquer jeito, tá? O São Paulo também está. O Flamengo também já largou o brasileiro. A Copa do Brasil é o salvo-conduto. É o que restou. Depois... E é claro que não dá, na minha opinião, utilizar esse jogo contra o São Paulo como qualquer referência para o time que ele vai colocar na quarta-feira. Mas vocês podem ter certeza. E aí, tá? Veja bem, isso até pode se voltar em favor do Grêmio. A pressão da torcida, tá? A pressão, beleza. Mas o Flamengo vai, não contra o Grêmio, para a Copa do Brasil, com tudo que tem. Tudo que ainda tem, porque o resto do ano e com acabou. tudo que